sendo que esse meu pronunciamento, ele faz parte do meu voto em separado, que não pude ler todo ele na CCJ, devido à falta de tempo, mas acabei lendo uma parte, vou continuar na tribuna, lendo os segmentos da página que parei. Parei lá na página 51 e digo aqui, segundo a Anfip, a Seguridade Social foi superavitária até 2015. Entre 2005 e 2017, foi gerado pela Seguridade Social um superávit médio de 43 bilhões. É usual o modelo tripartite de financiamento. Quando observados, porque alguns falaram em outros partidos, quando observados os países da OCDE, percebe-se que a Seguridade, na Alemanha, por exemplo, o governo financia 33,6%. No Brasil, o governo não financia nada, que quem garante a previdência é a contribuição de empregado e de empregador, e assim mesmo teve superávit. Em países como a Dinamarca, o governo chega a financiar 75,6%. O governo brasileiro não financia nada. Podíamos lembrar ainda que não faz sentido, sobretudo diante de profundos impactos das mudanças produtivas no mundo do trabalho, que a Previdência seja financiada exclusivamente por contribuições advindas dos trabalhadores e empregadores, como é no Brasil. Nesse sentido, cabe não apenas, conforme já mencionado, adotar medidas pelo lado da Receita, com revisão, por exemplo, de desonerações, desvinculações e que se faça o bom combate à sonegação, mas também discutir novas fontes de financiamento da Seguridade e da própria Previdência. O exposto vale, sobretudo, para o caso brasileiro, cujo sistema tributário é profundamente regressivo, inclinado à taxação do consumo e não da renda e do patrimônio. Para dar apenas um exemplo, caso se revogasse a isenção tributária concedida à distribuição de lucros e dividendos, aplicando-se a cota de 20%, estima-se, com base nos dados do ERPF, ganho anual em torno de 50 bilhões para a nossa Previdência. Não sei por que isso não é aceito. As receitas não tributárias seriam também centrais numa estratégia voltada a garantir o equilíbrio financeiro da Seguridade Social no longo prazo. Especialmente, podia aqui lembrar, o pré-sal teria um papel central, financiando a Seguridade direta e indiretamente, via políticas que têm impacto sobre ela, como é o caso da educação, conforme citei anteriormente. Senhor presidente, sob determinadas condições, pode-se estimar uma participação governamental de 3,8 trilhões em todo o pré-sal ao longo de algumas décadas. Contudo, as medidas fiscais recentes demonstram mais uma vez o ímpeto governamental em cortar despesas e renunciar a receitas estratégicas para financiar o sistema de proteção social, que seria o mais justo. No caso do pré-sal, a Lei número 13.586, de 2017, permite o abatimento das importâncias aplicadas pelas petroleiras, da base de cálculo do lucro real e da CSLL, apenas considerando o abatimento dos royalties a uma perda novamente, sem trazer o valor presente superior a 1 trilhão ao longo do período de exploração da área. Ademais, adiante da EC 95, a ampliação da receita
é esterilizada pelo teto de gastos. Portanto, como a despesa já está programada no teto, o aumento de arrecadação não pode reverter em aplicação nas bases de financiamento da Seguridade Social até 2036. Por isso que esse debate da EC 95 está no ar e não tem como não enfrentarmos esse debate. A combinação de renúncias tributárias e redução das despesas em relação ao PIB, teto de gastos, é ilustrativa da maneira como a questão da sustentabilidade da Seguridade Social é tratada desde a gestão anterior. No receituário neoliberal, a questão central não é discutir os ajustes necessários para assegurar uma base de financiamento compatível com o sistema de proteção social inclusivo e não exclusivo. O ponto é desconstruir a Seguridade e suas políticas, entre elas a Previdência, para reduzir as despesas sociais, excluindo parcela substantiva da população, especialmente aquela que não dispõe de capacidade contributiva e ampliando, infelizmente, desigualdades. Por essa razão, uma reforma da Previdência baseada apenas, senhor presidente, em corte de despesas gerará maior desigualdade. Os dados aqui apresentados mostram que a sustentabilidade previdenciária é de forma mais geral da Seguridade e de forma mais geral da Seguridade não requer apenas um viés de redução de valores e redução de quantidade de benefícios. Reforma da Previdência guiadas pelo ideário formal do governo, como as apresentadas a partir de 2016, visam reduzir despesas, atingindo quem? Os mais pobres, gerando exclusão previdenciária, de modo que as despesas primárias possam caber no teto de gastos. Tão condenado e não aplicado em nenhuma parte do mundo. Alternativamente, a sustentabilidade financeira da Previdência e da Seguridade deve ser discutida à luz de seu papel de garantir, repito, inclusão e não exclusão. O envelhecimento populacional não determina a necessidade de exclusão do acesso à proteção social. Pelo contrário, eventuais ajustes devem ser integrados a uma estratégia de sustentabilidade para tornar o sistema mais igualitário. Como foi dito hoje de manhã, lá na comissão, eu faço aqui, digamos, um bom desafio qualificado, equilibrado. Eu pergunto, homens e mulheres com mais de 55 anos, onde eles conseguem emprego? Se alguém souber, que me diga, que eu estou indicando para lá alguns milhares. Então, você não tem que olhar somente a idade e não olhar o tempo de contribuição. É impossível um cidadão com mais de 55 anos que ficar desempregado, se ele vai poder atingir. Ele não vai atingir nem a idade e nem o tempo de contribuição. Não vai se aposentar. E se ele se aposentar por invalidez, sem contribuir os 40 anos, vai se aposentar, se ficar ali em torno de 20, exatamente com 60% daquilo que ele teria de direito pela lei atual. Perde 40%. Se ele tiver qualquer problema e tiver que ir para a aposentadoria por invalidez um dia depois que a reforma for promulgada. Senhor presidente, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados tem um resultado fiscal estimado na ordem de 933,5 bilhões em 10 anos, mas que será mais de 4,5 trilhões em 20 anos. Quem pagará essa conta? Se ela retira 80% dos mais pobres. A proposta penaliza de forma muito mais drástica os trabalhadores de baixa renda e segurados do regime
Geral da Previdência Social, INSS, os quais responderão, como eu dizia, efetivamente por 81% do resultado fiscal esperado nos primeiros 10 anos. Segundo isso, o próprio Ministério da Economia. Os servidores civis da União, em especial os ativos, por sua vez, tratados ardilosamente como privilegiados pelo atual governo e também pelo anterior, pela sua campanha de comunicação pela aprovação da PEC, serão responsáveis por 17% desse resultado fiscal, o que, porém, representa uma elevada onegação per capita em termos de elevação de contribuições e redução de direitos para os atuais segurados. Senhor presidente, a situação é grave. Portanto, para não repetir números e números, portanto, no ponto de vista social, a reforma retira direitos, restringindo o acesso e reduzindo o valor dos benefícios. Então, aqui todos os dados, número por número. Economicamente, o texto da PEC segue orientado pela mesma lógica equivocada para a qual a reforma da Previdência é de natureza fiscal. Com foco somente na redução das despesas públicas, tendo como vista o teto de gasto, famosa EC 95/2016. Vale lembrar que, mesmo sendo aprovada a PEC, não haverá espaço fiscal nos próximos anos para ampliar o investimento público diante do teto de gasto, de novo, engessado pela EC 95/2016. Esta lógica, senhor presidente, fiscalista, achatará o valor dos benefícios, que no caso do INSS são, em média, de R$ 1.335 e deverão convergir em boa medida. Para quanto? Para somente um salário mínimo em torno de R$ 1.000. Haverá impacto sobre o consumo das famílias, que responde por cerca de 2/3 do PIB, com cerca de 2/3 do PIB, o que prejudica ainda mais uma economia com quase 30 milhões de pessoas subutilizadas, estagnadas em razão da insuficiência de demanda. Senhor presidente, vamos ver aqui reforma da Previdência e a desigualdade. Como afirma o professor Marcelo Neri, ex-secretário de Assuntos Estratégicos, a escalada da desigualdade, divulgado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Houve uma escalada de desigualdade social nos últimos 4 anos, e o país vive hoje o ciclo mais longo do aumento da desigualdade de sua história. Segundo Neri, a concentração de renda cresce no país há 17 trimestres, e nem mesmo em 1989, que constitui o pico histórico da desigualdade brasileira, houve um movimento de concentração de renda por tantos períodos consecutivos. Entre os fatores explicativos da piora na desigualdade e na melhoria na concentração, na mão de 10%, e conforme a situação se vai para uns 1% mais rico, está o aumento do desemprego, que atinge hoje mais de 12 milhões de pessoas, em torno de 13 milhões. Na mesma atuada, o coeficiente de Gini, que mede o nível de desigualdade dos países segundo renda, pobreza e educação, segue tendência de alta desde o 4º trimestre de 2014, quando estava em 0,6003, até o 2º trimestre de 2019, quando alcançou 0,6291. No mesmo período, a renda dos mais pobres caiu 17,1%, enquanto a renda dos 10% mais ricos aumentou 2,55%.
Os pobres perdem 17%, os mais ricos ganham em torno de 3%. E ainda, senhor presidente, 10,11% do 1% mais rico também só faturaram. No final de 2014 até 2017, o aumento da pobreza foi de 33%, passando de 8,38% para 11,18% da população brasileira, com um acréscimo de 6,27 milhões de novos pobres às estatísticas sociais. Ademais, presidente, tampouco será jogando os idosos na pobreza, retrocedendo a situação vivenciada há 20 anos atrás, que se contornará a elevada taxa de pobreza entre as nossas crianças. Até porque são os idosos, os mais velhos, que sustentam as nossas crianças com o benefício que tinham até a presente discussão. Essa chaga social, porém, há de ser enfrentada com políticas específicas e, entre elas, programas como a Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria indicaram alternativas relevantes. No Brasil, a taxa de famílias com idosos que recebem aposentadoria é relativamente alta, se comparada a outros países em desenvolvimento, notadamente na América Latina, mas inferior à de países como Uruguai, Polônia e Hungria. Senhor presidente, graças a essas políticas, como benefício de prestação continuada, a taxa da pobreza entre idosos no Brasil, segundo a OCDE, é a segunda mais baixa da América Latina. Para onde vamos? Agora não sei. Apenas abaixo da do Uruguai e menos da metade da existente no Chile, onde a reforma da Previdência, em 1981, na época do ditador Augusto Pinochet, gerou uma verdadeira tragédia social que os governos vêm tentando superar desde 2011, pelo menos com o restabelecimento de direitos previdenciários mais amplos. Também não será eliminando os direitos à aposentadoria, que se resolverá o problema do elevado nível de desemprego. Pelo contrário, vai aumentar. Se não há empregos para jovens, haverá para idosos, que serão obrigados a continuar trabalhando até os 65 anos de idade, serão postos para a rua na perspectiva de contrato dos mais jovens. Eu vou indo para finalmente, senhor presidente, nos países da OCDE, onde a atual taxa de desemprego é a metade do que existe aqui no Brasil, há uma grande disparidade de taxas de emprego entre grupos de idade. Enquanto nos países da OCDE, a média de emprego entre pessoas da faixa de 25 a 54 anos é de 78,43, na faixa de 55 a 64, ela cai para 61,36. Ademais, as taxas de emprego variam significativamente, segundo o nível educacional, conforme demonstra o gráfico. Nota indica que a educação até nível secundário, incompleto, médio, secundário, completo, superior, culto e alto, nível universitário e bacharelado. Ao extinguir, aí eu termino, senhor presidente, essa última parte, ao extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição e estabelecer como 65 anos, e estabelecer a única alternativa, a aposentadoria por idade, com tempo de contribuição mínimo de 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, para os futuros segurados e 15 anos para os atuais segurados, mas com idade mínima de 62 a 65, a PEC fixa a regra que, além de penalizar as mulheres de forma mais aguda, considera adequadas idades que no cenário socioeconômico brasileiro não se justificam, porque não tem onde trabalhar depois dos 55 anos.